Momento da Palavra que Salva. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo de número 1 de Tiago. Eu quero fazer a você uma pergunta antes de nós lermos. Abre aí que eu quero te fazer uma pergunta antes de começarmos a ler. E hoje nós vamos ler essa palavra em pé. Fica de pé com essa palavra na mão, com reverência ao Todo-Poderoso. Fica de pé com ela nas mãos. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Deus engana alguém? Não, pensa antes de responder. Vocês têm mania de ficar respondendo, nem pensa. Você tem que pensar. Deus, ele engana alguém? Deus não engana ninguém, não. Então por que a palavra dele às vezes não se cumpre na nossa vida? A resposta está nas suas mãos. Olha para você ver. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós. Então não é Deus. Vamos ler todo mundo junto de novo essa palavra? Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós. Curva sua cabeça, de pé. Senhor, nos dá a direção dessa reunião e dessa palavra, que verdadeiramente ela produz o fruto para o qual ela foi designada, que ela verdadeiramente traga a salvação, que ela venha limpar o nosso coração, a nossa mente e principalmente a nossa alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crer diga assim seja e diga graças a Deus. Pode sentar no nome dele. Tornai-vos, pois, praticante. A Bíblia diz que a fé, olha nos meus olhos, por gentileza, sem obras, ela é morta. Ele até diz: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei as obras juntamente com o quê? Com a fé. Automaticamente nós se tornamos uma geração de pessoas materialistas. Somos muito material, somos atraídos na igreja por conta do material. Somos atraídos para as igrejas a fim de mudar algo. Tudo bem, possa ser uma estratégia que Deus use, mas ao chegarmos na igreja, teríamos que entender o propósito de Deus e não bater de frente com Deus. O que está havendo com a gente? Deus nos atrai, porque Ele já disse qual os dois caminhos que chegaríamos até Ele. Ele diz que um caminho seria tranquilo, de mar de rosa, tapetes verdes, de grama, que seria pelo amor. O outro caminho seria seco, cheio de espinhos e problemáticos, que trata-se o caminho da dor. Mas os dois caminhos chegariam até ele. O que não viesse pelo amor, viria pela dor. Só que quando nós chegamos aqui no templo, na casa do Senhor, era para nós entendermos primeiro e respeitar o propósito de Deus. Era para nós ter colocado um ponto final no sofrimento, em tudo, e dado base o que Deus ele quer para a minha vida. Porque senão entra aquela mensagem que ele diz: a esperança que se adia faz adoecer quem? Mas espera aí, será que eu estou esperando em Deus ou numa promessa que o pastor me fez? Porque se eu esperar em Deus, será que o meu coração vai adoecer? Se eu esperar... Não ouvi a resposta. Vai adoecer? Se eu esperar realmente na promessa, será que ela não vai se cumprir? Será que ele não é fiel para cumprir ela? Sendo que é ele que coloca tanto querer e faz o quê? O realizar? Até o que nós queremos não vem de nós, vem de quem? De Deus. Mas não é de hoje que a palavra nós estamos lutando contra o Espírito Santo. Não é de agora que a gente vem batendo de frente com Deus. Isso já tem décadas, Nós podemos comparar algo que foi 2017, mais de 2017 anos atrás. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus. Por favor, volta aí. Mateus, capítulo 3. Olha para você ver.
que não é de hoje que a gente vem nos enganando. Lutando contra Deus e não com Deus. Mateus capítulo 3. Aqui toca o melhor som. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Rádio Palavra que Salva. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Palavra que Salva. Nos teus braços eu quero descansar. Rádio Palavra que Salva. Olha para você ver. O título da mensagem é qual? Pregação do pastor José Carlos. A pregação do pastor Lucas. De quem? Olha como é que ela era materialista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de quê? Se está próximo o reino dos céus, de duas uma. Está próximo. Aliás, não tem de duas uma. Só tem uma. Está próximo a minha vitória. Ou a minha vitória celestial, que é a minha salvação, ou os acréscimos do que eu preciso. Porque segundo a direção de Deus, primeiro nós temos que buscar o quê? Não, pagar as contas. Nós pagamos as contas e nós ficamos com a cabeça light. Não é isso? Então por que nós temos lutado só por elas? Primeiro a gente busca um carro e uma casa, correto? Primeiro a gente busca o quê? O reino. Ele está próximo, podemos usar ela como duplo sentido. Será que nós não temos mais nenhum dia de vida? Ou será que se nós levarmos a palavra como temos que fazer, não enganando a mim mesmo e buscar o reino dos céus, aquilo tudo que eu tenho buscado, pelejado, suado, será acrescentado na minha vida? Porque essa é a promessa real de Cristo. Buscai o meu reino, buscai a minha justiça. E João Batista estava falando com quem estava próximo? O reino dele. Você não leu? Não, eu estou doido. Vocês não me respondem, eu fico pensando que eu estou doido. Ou vocês me respondem. Não vou achar que eu estou doido. Vamos de novo. Naqueles dias apareceu o pastor José Carlos, o pastor Lucas, pregando no deserto da Judéia. Olha a pregação dele. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de quê? E Deus mandou nós buscar primeiro o quê? João Batista não estava contra. João Batista estava fazendo o que Deus queria. Nós temos que analisar o que a gente tem feito dentro da igreja. Como que está o nosso coração, a nossa vida? Às vezes a gente vive praticando coisas erradas lá fora e entra aqui, como ele falou para Isaías, esse povo está me buscando, mas só com os lábios. Mas o seu coração está muito longe de mim. Se o meu coração está longe de Deus, significa que ele não é o meu tesouro. Porque aonde está o meu coração, ali também está o quê? O meu tesouro. Ele não tem sido o meu tesouro. Ele não tem sido algo mais importante na minha vida. Aí a gente fica com esse negócio de casa, carro, vai ser acrescentado. Mas vamos pegar para o outro lado certo, o mais correto de todos. Esse reino aqui é uma garantia de vida eterna. Porque os problemas que nós estamos passando, eles são todos momentos. Você já viu que tem dia que a gente está rindo, tem dia que a gente está mais sério, tem dia que a gente está rindo de novo, tem dia que a gente está chorando, no outro dia a gente está mais feliz ainda, no outro dia a gente está com uma angústia, tudo é passageiro. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, um dia a gente acorda feliz, outro dia a gente acorda triste, um dia a gente tem dinheiro para pagar todas as contas, um dia a gente não tem, um dia a gente está pegando emprestado, outro dia a gente está emprestando. Nós temos um ciclo de vida. Mas e sobre a nossa eternidade? Eu sempre, esses dias eu estou usando esse termo. Deus tem que nos dar uma casa. Por quê? Se é Ele que paga o aluguel todas as vezes. Olha, daqui uns dias nós vamos ter todos os templos da igreja Palavra que Salva próprio. Para quê? Não subir com eles. Eu prefiro ter propriedade exclusiva da parte de Deus na sua vida do que qualquer outra coisa material. É pecado buscar o material? Não. Mas o material não se busca, o material é acrescentado.
Só que a gente às vezes coloca tanto no coração, tanto desejo, que a gente esquece que nós somos uma alma. Às vezes a gente acha que a gente é só um ser humano que necessita de muitas coisas, que necessita de comida, de... Que é isso, rapaz? A sua maior necessidade é de ter uma vida diante de Deus reta. João Batista, rapaz, esses dias eu estou com o João Batista na cabeça. Rapaz, esses dias eu estou encasquetado com o João Batista. João Batista! Como é que o João Batista entrou no reino do céu, Juliana? Souza Ferreira. Com a cabeça debaixo do braço. Se fosse numa geração dessa que nós vivemos, pastor Lucas, falava que era o capeta que tinha cortado a cabeça de João Batista. E que João Batista estava no pecado, por isso que ele morreu daquele jeito. Como se Deus importasse, tudo bom? Saudades, tudo bem? E aí, tudo bom? Como se Deus importasse com a maneira que eu morro. Como se Deus ligasse com a maneira... Rapaz, a Bíblia diz, Jesus, olha para mim, dona Fátima, olha para mim, dona Bernardina, olha para mim. Jesus disse que de nascido de mulher não tem ninguém como João Batista e não vai ter. Não era porque eles eram primo não, hein? Não, daqui a pouco vocês vão achar que era primo. Que dia que você já viu João Batista bater no peito e falando, não corta minha pescoço não, que eu sou primo de Jesus, hein? Agora falta de consideração. Você sendo Jesus, você ia deixar cortar a cabeça do seu primo? Depende. Ele está preocupado com a sua cabeça. Ele está preocupado com a sua alma. Porque ele diz, não tem mais o homem que pode matar o corpo. Porque ele não pode fazer nada com o Espírito. E nós podemos. Através da nossa língua, dos nossos maus olhos, dos nossos maus pensar, das nossas atitudes. E o que nós temos feito na nossa vida? Será que nós temos arrependido? Ou será que a gente saiu de uma vida, estamos em busca de algo e tipo assim, fingimos que nada aconteceu? Não que ele vai jogar na sua cara e nem na minha, mas ele espera que eu e você se arrependam, que nós se arrependemos. Só que sempre o ser humano tem uma desculpa. Isso não é de hoje não. Isso é velho. Continua aí. Capítulo de número 3, versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta o quê? Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aqui é o profeta Isaías já falando de João, né? Aí ele vai falar como é que João tinha uma vida exemplar. Ei, você vai ver que é igualzinho nós estamos pregando o evangelho hoje. Carrão, casa, melhor comida, roupa, teto. Você quer, tu faz, menina. Mamãe tá pra lá. Roupa da Brooksfield. Cara, só andava no beck. Pensa no cara. Sapato de João Batista. Você vai ver que agora é a roupa, o cinto dele. Só o cinto custava mais de 5 mil reais. Roupa, quer ver? Agora eu entendo porque os pastores entram na televisão e falam: você tem que prosperar! É porque os maiores homens de Deus na época eram ricaços. Aí você vê, e a comida? Piconha. Não era nem picanha não, continua. Usava João um terno da Brooksfield. Qual outra marca bacana? Só que usa? Não usa não? Tá. Usava João terno da... É TNT ou TNG? Vocês que usam? TNG? TNT é a televisão, né? TNG. É. Qual outro? Jorge Armani. Vamos lá. Usava João veste da Jorge Armani. Veste de pelo de quê? Imagina a caatinga desse negócio. Um cinto de couro e sua alimentação era estrogonofe com batata palha. Não, moço, pelo amor de Deus, nós estamos falando de João Batista. Pô. Presta atenção. Pô. Aqui, ó. E a sua alimentação era picanha com filé mignon. Gafanhoto? Aquele grilo da perna grandona?
Sim, e segundo os estudiosos, ele molhava a cabecinha dele no mel porque ele é meio amargo. Alguém já comeu para me falar como que é um gafanhoto? Não, né? E vocês acham que a vida de vocês está ruim, né? João Batista tinha um propósito diante de Deus. Nessa temporada aqui, não é que ele vivia comendo isso aqui não. Nessa temporada aqui, João Batista ficou um bom tempo, muitos anos da vida dele, fazendo um jejum que ele não podia comer nada que passasse ao fogo. Nada que fosse passado ao fogo. Arroz cozido, carne cozida. Por isso que João Batista entrou nesse propósito. João Batista saberia qual o seu propósito dele aqui na terra. João Batista não desesperou ao perder a cabeça, porque a cabeça dele já não estava mais no pescoço. O sentido dele sempre foi o reino de Deus. Às vezes nós não vamos ser arrancados da cabeça, mas a nossa cabeça já não faz parte do nosso corpo. Às vezes você vem buscar Deus, mas em cabeça financeira, cabeça em ser curado, em receber. Não que seja pecado, Ele vai te dar. Mas o que eu quero falar para você é que você não pode bater de frente contra o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu sofra? Não. O propósito é que você se entregue, é que você se arrependa. Aí olha o que ele diz mais, ó. 5. Então saí a ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a circunvizinhança de Jordão, e era por ele batizado no rio, não está fraco, no rio, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia-lhe: raça de gente boa. Hã? Como é que você vai chamar a pessoa de víbora, de cobra? Raça de víbora? Por que essas palavras eram assim? Por que o Senhor Jesus às vezes usava palavras também meio pesadas? Não são pesadas, são palavras que levam a gente a pensar. Só que o ser humano ele é muito cheio de frescura. Não vou mais na igreja. Aquela mulher lá, poxa, a mulher foi buscar a cura para a filha. Os discípulos falaram: Senhor, você não está vendo? Essa mulher gritando atrás de nós, não despede essa mulher. Jesus chamou aquela mulher de quê? Doido, pastor? Jesus, pô, chamou a mulher de quê? De cão, cachorro, não é bom. Pastor! É sono, não faz isso não. Calma, pastor. Jesus Cristo chamou aquela mulher de quê? Cachorro, não é bom tirar o pão dos filhos para dar os cachorros. Imagina se você chega aqui e eu te chamo de cachorro. Se às vezes eu só falo a verdade que você está traindo sua mulher, que você tem que ser homem, que você vai para o inferno por causa disso, você já acha ruim. Se eu chegasse aqui e chamasse você de cachorro, ia me processar, ia fazer biquinho, não ia voltar mais. Não, mas graças a Deus que tem muitas igrejas. Não é graças a Deus que tem muitas igrejas, o problema é que você não gosta da verdade. E você sabe que não é em todo lugar que tem a verdade. Todo dia eu vejo discussão de pessoas falando sobre dízimo. Quando vocês vão parar com isso? Oferta. A igreja pede muito dinheiro. Será? Mas quando estiver pedindo, tá bom. O problema é se meter o revólver na sua cabeça e tirar de você. Só que a malícia é tanto, o problema não é dinheiro, sabe por quê? Não tem encontro com Deus. Você pode ser o maior dizimista dessa igreja. Se você estiver traindo a sua esposa ou seu marido, você vai para o inferno. Ao passo que você vê que às vezes o que te impede de aproximar de Deus é dízimo, não é dízimo, é falta do encontro com Deus. Porque quem tem um encontro com Deus, meu querido, se o pastor pedir ela tudo, ela pega e dá tudo. Prova para mim, sim, Atos, igreja primitiva. Foi aí que Joãozinho e Maria quebrou a cara. Não é João Maria, não? O senhor está doidão, pastor. Ananias e Safira. Ananias e Safira viu um homem chamado José. A Bíblia diz que ele era levita. Sabe o que é levita? O que é levita, gente? O que é levita? Fala, tia! O que é levita? Ele é levita. Se viu um vento? Levita é isso? Levita era o quê? O responsável pelas músicas que tocava, que cantava, que louvava. E ele, numa pregação, logo na igreja primitiva, ele vendeu tudo que ele tinha e deu. E aquilo despertou muitos que também faziam isso, levavam aos pés dos apóstolos.
Só que foi bonito o que José fez. Aí Ananias virou e falou para Safira: aí, vamos fazer o mesmo? Ela falou: bora. Só que quando eles venderam, que eles viram tanto de dinheiro, eles falaram: não precisa disso tudo. Não! Vem cá, Safa, meu bem, Safira. Aí. Hein, meu amor? Com dinheiro. Eita. O que você acha? Vamos dar só uma metade. Não, porque pensa comigo. Tem outras pessoas que já vão ajudar. Né, meu amor? Já que tem outros que vão ajudar, nós racha. É. Só que tem um porém. Se o discípulo chegar, mas não vai descobrir não, tem como descobrir não. Tem como descobrir. Muita gente. Para nem fazer falta. Eu vou aqui perguntar isso aqui, fechou? Fechou. Rachou. A Safa foi lavar a cueca dele, com as calcinhas dela, e ele foi para a igreja levar. Na hora que ele chegou no templo, rapaz, nós temos que buscar uma unção dessa. Isso que era homem de Deus. Na hora que chegou no templo, o discípulo virou e perguntou para ele assim: como é que é o nome dele? Bom? Sebastião, você vendeu por tanto? Por que você deixou o diabo entrar no seu coração? Você está pensando que você está enganando a homens? Você está enganando o próprio Espírito? Caiu. Estendeu ela as calcinhas e a cueca de Ananias e foi correndo para o templo também. Olha a chance que essa mulher teve. A Bíblia fala que foi 3 horas depois. Quantas horas depois? A Bíblia faz questão de colocar 3 horas. Algumas traduções não tem não, outras só tem. 3 horas depois, chega quem? A Safa correndo. Vem, Safa. Rebolando, Safa. Você rebola não. A Safa falou o quê? Vem a Safira e ela teve outra oportunidade. Que o homem de Deus perguntou: foi por tanto que vocês venderam? Não era a hora dela falar? Não. Foi por outro X, a gente cresceu o olho e... Aí disse mais, né, o Espírito Santo: porventura, não tendo vendendo, não seria seu? Ou se vendesse também, tudo não seria seu? Por que você foi prometer? Nós não somos obrigados a cumprir nada na igreja. Não. Prometer, desculpa, mas cumprir nós somos. Aí ela afirmou e ele falou: lá na porta estão os pés dos que sepultaram seu marido. Você também vai morrer agora. Tchau. Caiu na frente da igreja. A Bíblia diz que a igreja ficou com temor. Hoje em dia não adianta. Pelo contrário, hoje as pessoas são sentimentais. Alguém morre na igreja porque não tinha uma vida reta. As pessoas ainda choram e lamentam, dizem que era tão bom. Nossa, ele era tão bonzinho aquele menino, como é que foi morrer? Você não conhecia o coração dele. Os propósitos deles não estavam sendo o mesmo propósito de Deus. Será que nós dois já não estamos mortos espirituais, igreja? Cuidado com o sono, hein? Cuidado com o sono, cuidado com isso aí. Será que os nossos propósitos não têm sido distantes do Pai? Andarão dois juntos se entre eles não houver o quê? Será que nós estamos andando com Deus? Aí diz assim, vamos terminar. 8. É 8? 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Está vendo? Existe uma ira que está por vir sobre todos nós. É isso que hoje o evangelho, os pastores não querem pregar. Hoje eles não estão nem aí com essa ira. João Batista perguntou: quem está induzindo você a fugir? A permanecer na prática de quê? Do pecado, do erro. Aí ele diz assim, o versículo 8: produzir, pois, fruto digno de quê? Muda o certo. Você não precisa ficar jogando a cara dele que você mudou, não. Antes de dar a mancada, deixa eu perguntar: vocês o que? Namorado, marido, mulher, quem vocês são? Namorados. Aí vocês vão e casam. Você tem que casar. Hein? Nada de trepar antes de casar, não. Casar. Aí vocês casam, os dois.
Aí você ou ele vacila, ele fica jogando na cara, não, eu vou mudar, não vou mudar. Isso com Deus não vale. Nem com o outro vale. Tem mulher que já vira na cara do homem, fala na cara dele, mas você fala que tem tanto tempo que você está falando que vai mudar, não muda coisa nenhuma. Só que João Batista, o Espírito Santo, através de João Batista, diz, produzir fruto digno de arrependimento. O que você acha melhor? Você viver falando para ela que vai mudar ou você mostrar para ela que você mudou? Mostrar que mudou. E você? O que você acha? Vê no pé dele, meu bem, chorando, cheio de catarro, com o rosto para fora. Eu vou mudar. Ou você realmente, ele mesmo tem a honra de falar, não, ela mudou. Porque é assim, quando alguém vai falar mal da gente, aparece um tanto. Mas quando a outra mudou, fala, não vem falar assim que eu não aceito não. Eu conheço ele, ela, já tem muito tempo, e realmente ele mudou. Porque ele produziu o quê? Mas será que nós temos produzido? Será que nós temos preocupado? Não. Qual tipo de fruto nós queremos? Carro, casa, dinheiro, não é? Não é esse fruto que as igrejas pregam hoje? Você tem que dar fruto. A árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Tá vendo? Se essa vida financeira só não vai, você vai para o inferno. Vai? Será que é esse fruto que ele está querendo? Hein, José Carlos? Será? Hein, ô Isabel Cristina? Sabe que esse tipo de fruto? É ser o maior dizimista da igreja? Será? Será que ele importa com dinheiro igual os homens importam? Será? Que o homem virou muito materialista. Tudo é material. Produz o fruto digno de arrependimento. Por isso que eu fico pensando, como é que você dentro da igreja, conhecendo a palavra, fala que é seu marido que tem o capeta, que seu marido é não sei o quê, seu marido é não sei o quê. Você não esqueceu daquela passagem que tem lá em Mateus? Mateus diz que os meus olhos é a lâmpada do meu corpo. Se eu vejo o capeta na minha esposa, é porque o capeta está em mim. Ué. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será o quê? Iluminado, segundo a Bíblia. Se os meus olhos forem mal, o meu corpo será o quê? E quem habita na treva? Mas a mulher insiste em dizer que só porque o marido ou o filho não está na igreja, a gente já ouviu muito isso, já? Crente falando que a gente está com o capeta? Que a gente vai para o inferno? Você já ouviu Jesus falando que você vai para o inferno? Nunca vai ouvir, porque ele não fez o inferno para você. Você já ouviu ele falando assim, eu vou para junto do Pai, lá eu vou preparar um lugar bem especial para você. Eu vou preparar um lugar para você. E outra coisa, não vou deixar você sozinho não, tá? Olha, deixa eu arrepiar. Eu vou enviar o Consolador, o meu Espírito, para ficar aqui nesse mundo com vocês. Eu sei que não é fácil. Vou deixar o meu Espírito com vocês. O Consolador. Nós não podemos lutar contra o propósito de Deus. Mas olha a desculpa humana. Termina, 9. E não comeceis a dizer... É isso mesmo. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a quem? A Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada o quê? Versículo 8. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. O bom fruto é você realmente arrepender e produzir frutos bons dele. Para você não cometer de novo. Senão entra só remorso. Eu expliquei quarta-feira aqui sobre o remorso. O remorso, a pessoa chora, a pessoa esperneia, a pessoa pede perdão a Deus. O remorso, a pessoa ajoelha na outra, jura, faz juramento. Eu mudei, eu vou mudar. No outro dia ela está fazendo tudo de... O arrependimento não. O arrependimento vem da alma. Você vê que quando a pessoa se arrepende, ela não gosta nem de comentar. Você quer ver uma pessoa convencida? Pessoa convencida, ela ama falar do passado dela. Quando eu era do mundo, eu pegava várias mulheres. Ainda pega. Só não teve a oportunidade de ir para a cama, mas os olhos e a cabeça continuam pegando. Porque se o cara for convertido mesmo, ele tem nojo da vida que ele tinha. Que era lixo. Como você vai ter prazer de falar que você estava comendo lavagem? Como é que você tem coragem de ficar falando, não, comia lavagem? Você não quer saber da vida, velho?
Por isso que ele falou, para nós não ficar lembrando das coisas passadas. Ele falou, não vos lembreis de coisa, nem lembrar. Podemos lembrar não. A hora que vir na cabeça, você amarra e bola para frente. Porque ele diz, agora já é o outro. O Espírito Santo também é o mesmo, só muda o personagem que ele usou a boca. Esquecendo das coisas que para trás fica, avançando para as que diante de mim, prossigo para o quê? Para o quê, dona Tonha? Prossigo para o quê, Tonha? Tonha, você está muito tempo na igreja, Tonha. Prossigo para quê, Tonha? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nosso alvo é Ele. Ei, busca. Ei, nós estamos aqui para buscar junto com você e para te ajudar. Larga o pecado. Larga a mentira. Cuidado. Aprende uma coisa, nós não temos o amanhã. O amanhã não existe. Ele já deixou bem claro. O amanhã não. É uma honra, é uma glória a gente estar se revendo. É a misericórdia de Deus. Eu não acreditava nunca que eu voltaria para cá. Nunca. É uma glória de quem? De Deus. Mas eu não sei se daqui a pouco eu vou conseguir chegar para fazer a outra reunião. Eu não sei. Eu não sei o que vai ser daqui a alguns segundos. A senhora viajou. Quem garantia que a senhora ia voltar? Por isso que a senhora tem que andar no Espírito. A Bíblia diz, andeis no Espírito. Não é só ficar, não. É só dentro da igreja. Aqui dentro da igreja está tudo bem, está tudo legal. E lá fora? Que Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe o que a gente anda fazendo. Por isso que eu digo para você, interaja nessa conversa. Encontre uma palavra que salva perto de você. Em Valparaíso, Rua 19, quadra 61, lote 11, Jardim Oriente, próximo a Eletrosom. Em Águas Lindas, Avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6, Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango. Em Formosa, Avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577, setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal.